irmãos e irmãs, o profeta Isaías nos diz na primeira leitura: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele te atenderá. É impressionante como Deus se importa com os nossos sentimentos. O profeta diz: o Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo. Ele é sensível. Ele tem compaixão por nós. No Evangelho, São Mateus nos descreve Jesus curando enfermos, mas olhando a multidão e compadecendo-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra, compadeceu-se delas, é uma palavra muito forte em grego. Fala da comoção das vísceras. Diz respeito a um significado de misericórdia, a palavra splanchnizomai, que é uma misericórdia entranhada, visceral, que talvez, se fosse ser traduzida em linguagem própria, nós teríamos de dizer que se revolveram-lhe as tripas, para mostrar com que grande sensibilidade Ele olha para as nossas dores, para as nossas aflições, para os nossos cansaços, para os nossos abatimentos. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos frágeis e que muitas das nossas dificuldades são não apenas aumentadas pelos nossos sentimentos, mas também são criadas, muitas vezes. Nós temos uma capacidade de fantasiar as coisas, de nos perturbarmos intimamente de maneira tão dramática que, às vezes, nós mesmos nos assustamos com isso. Por exemplo, basta que alguém nos dê um diagnóstico ruim, um diagnóstico de doença, por exemplo. E nós já começamos a imaginar a morte, a imaginar o velório, a imaginar a missa de sétimo dia, a imaginar o que acontecerá depois. Nós começamos a desencadear uma série de pensamentos catastróficos em série. Esses dias me contavam que há uma família que tem um terreno grande, que mora todo mundo junto. Aí estavam todos domingo, isso há uns 6 meses atrás, almoçando. De repente, um dos senhores que moravam ali disse: eu estou me sentindo mal, estou com sintomas de Covid. Isso depois de ter convivido com eles o final de semana inteiro. Todo mundo começou a ter febre, outros começaram a ter calafrios, outros começaram a ficar com a garganta arranhando, outros ficaram com disenteria. Foi um Deus nos acuda. Daí alguns dias foram fazer o teste, ninguém estava com o bichinho, né? Ou seja, nós somos capazes de morrer antes do tempo, pelos nossos sentimentos. Nós nos adoecemos antes. Quando, por exemplo, alguém
da família, né? Está lá com uma doença ruim, de repente nós já começamos a imaginar aquilo tudo, os nossos sentimentos ficam abalados, nós somos assim, e Deus sabe que nós somos assim, e sabendo que nós somos assim, Ele se importa com os nossos sentimentos, e Ele nos conforta, Ele nos fortalece, justamente para que nós não nos entreguemos ao desespero, porque muitas vezes nós antecipamos situações que podem acontecer, mas que talvez nem chegarão a acontecer, porque nós nos desesperamos antes do tempo. Ora, queridos irmãos, é muito importante que nós percebamos isso. Será que boa parte desses nossos abatimentos não poderiam ser evitados se nós percebêssemos aquilo que diz Jesus no Evangelho: a cada dia basta o seu mal? Porque as coisas são assim. Nós podemos desenvolver toda uma sintomatologia simplesmente porque, por uma crença negativa, nós jogamos isso e o nosso emocional bagunça tudo e nós nos tornamos cadáveres antes do tempo. Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós tenhamos a serenidade, o equilíbrio de percebermos que a cada dia basta o seu mal, a cada dia basta a sua preocupação. O profeta Isaías diz: o caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos para a direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa, com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. Ou seja, o profeta está mostrando que por trás do pão das lágrimas há um cenário de esperança, de amor, de conquista, de bênção, de graça abundante, de colheita, de favor imerecido. E nós precisamos olhar para isso. Entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele é bom, Ele é suave. Ele não nos trata como se nós fôssemos pessoas ruins. O Salmo responsorial diz que Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Veja, isso não é ilusão, porque a nossa incredulidade também projeta armadilhas. Então nós começamos a pensar: não, isso é um otimismo irreal, eu não vou pensar bem porque, no final das contas, o cenário é ruim mesmo, eu tenho que ser realista e encarar as coisas no seu sentido pior. Isso não é assim. Por quê? Porque quem serve a Deus, quem crê de verdade, quem sabe que Deus está no controle de tudo, que Ele é bom, que Ele é o nosso Pai, este tem a capacidade de cantar no meio da dor, de mesmo no meio da dificuldade insistir e ser como Abraão, que creu contra toda a humana esperança, como nos diz a carta aos Hebreus. A fé
faz exatamente isso conosco. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo: eu não pensava que eu ia conseguir, mas eu já passei por aquilo que eu pensava que iria me matar. O meu cenário era tão desastroso, era tão catastrófico, eu imaginava que não ia ter possibilidade de sair vivo daquilo. Mas olha, já faz tanto tempo que aquilo tudo passou. Eu não sei de onde eu tirei forças. A fé faz isso conosco, porque nos faz crer contra toda a humana esperança. Nós entendemos que existe uma vitória que não é nossa, é de Deus. Que quando nós batemos as contas, no final vai sobrar, e a gente não sabe de onde veio. Que a gente vai fazer os cálculos e vai dizer: não dá, não existia nada disso, como foi possível? Deus trabalha com criar coisas, nós só trabalhamos em arrumá-las. Quem crê precisa aprender a lidar com um milagre diário, com um milagre no instante. Jesus não multiplicou os pães e depois distribuiu-os. Enquanto os pães iam sendo distribuídos, que o milagre acontecia. Quase sem que ninguém percebesse, percebeu-se apenas pelo que sobrou. Enquanto nós estamos vivendo, há muitas circunstâncias imponderáveis. E nós não conseguimos sempre discernir Deus agindo. Mas quando nós cremos, e quando nós temos a coragem de entregar os nossos pães, de dar os nossos peixes, e de colocar tudo nas mãos de Jesus, então, é lá no final que nós vamos perceber o que sobrou. E nós vamos entender que sobrou muito. Porque Deus criou aquilo que não existia. Ele fez algo que não tinha possibilidade de ser. Ele tirou do nada as coisas. Ele deu uma arrancada da onde simplesmente era imprevisível. Isso é crer. Isso é esperar contra toda humana esperança. Isso é enxergar para além dos sentimentos. É não confiar na miragem daquilo que a gente está padecendo no momento. E dizer: Deus, eu estou um trapo, eu estou em frangalhos, eu estou cansado e abatido, mas eu sei que eu posso contar com a tua compaixão, com a tua misericórdia. Eu sei que Deus se fez homem para ter um coração capaz de sentir splanchnizomai, capaz de se contorcer por mim, e que Ele não está indiferente. Eu só preciso entender que não dá para entender enquanto tudo acontece. Eu só preciso entender que eu só vou entender depois que tudo acontecer. Só preciso entender que existem situações em que eu não posso ter o controle. Eu posso ter tudo, mas o controle eu não tenho. E esta é a hora de entregar e de simplesmente crer. E dizer: eu não sei como, mas eu sei que do lado de lá, para além do pão das lágrimas, existe chuva sobre a minha semente. Porque o Senhor é bom. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. De vez em quando a gente tem que chegar para Jesus e dizer: Jesus, hoje eu só estou precisando ser enfaixado, que eu estou em pedaços. Eu só estou precisando ser curado, porque eu já não consigo mais nada. Então nós vamos provar o que é cura de Deus, que não é sempre aquilo que nós imaginamos. Cura de Deus, cuidado de Deus, é a gente se sentir no colo
do Pai. Amado por Ele, tratado por Ele, consolado por Ele. E não há nada melhor do que isso. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando, depois de ter passado por tudo, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sol está brilhando 7 vezes mais e a lua está brilhando como o sol. Eu te enxergo, eu te conheço mais. Por quê? Porque eu entendi, não com a minha cabeça, eu criei, não com a minha mente, mas eu criei com o meu coração, que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E este é o meu consolo. Queridos irmãos, um dia Ele virá, e tudo isso vai se transformar numa explosão de júbilo cósmico diante de quem Ele é. Mas enquanto nós não chegamos a esse dia, nós podemos viver o imperceptível milagre do momento presente, que está acontecendo, mesmo que nós não consigamos ainda dizer que já aconteceu.